Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma análise aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar na 30ª edição da newsletter Descarbonização Competitiva. Ela cobre os acontecimentos da primeira semana de dezembro de 2025. E o material desta semana, olha, é fascinante porque ele coloca em evidência uma tensão muito clara. De um lado, a gente tem os desafios gigantescos como os subsídios globais aos combustíveis fósseis. Do outro, uma explosão de inovações práticas acontecendo no campo, nas usinas e nas montadoras, principalmente aqui no Brasil. Exatamente. O grande tema que emerge da análise é esse contraste, né? Entre a escala macro, que se move de forma mais lenta, e a velocidade da escala micro. Vamos explorar como a economia circular está finalmente começando a gerar receita de verdade. Como a estratégia de biocombustíveis está ficando mais sofisticada e como a pecuária, que muitas vezes é vista como vilã, está se tornando uma peça-chave na solução. A nossa conversa hoje é sobre como essas pequenas revoluções estão juntas, construindo a resposta para esses grandes dilemas. Ótimo. Então vamos começar por essa revolução no nível micro. Para entender isso na prática, um dos exemplos da newsletter me pareceu quase ficção científica. Uma fazenda em Minas Gerais, transformando lixo, bagaço de cana, outros resíduos, em proteína de alta qualidade para ração animal. Basicamente, estão criando valor a partir do que seria descartado. E o que é mais impressionante é a tecnologia por trás, né? Eles usam larvas de um tipo específico de mosca para fazer essa bioconversão. É um exemplo perfeito de economia circular que sai do conceito e vira, de fato, um produto. A análise destaca que, para um país como o Brasil, com essa abundância gigantesca de biomassa residual do agro, o potencial de escalar soluções como essa é, assim, imenso. Espera aí, isso se conecta com outro caso que me chamou muita atenção. O acordo entre a Bet8 e a Air Liquide. Ali, o resíduo é o CO2 da produção de etanol, que agora vai ser capturado e vendido. Então, o CO2 que iria para a atmosfera vira gás para refrigerante. É isso mesmo. Isso muda completamente a equação econômica de uma usina. É exatamente essa a lógica. Transforma um passivo ambiental, uma emissão que poderia gerar um custo futuro, em um ativo comercial, uma nova linha de receita. O que conecta os dois exemplos é a recomendação central da análise para o setor. As empresas precisam começar a mapear seus fluxos de resíduos não como um problema a ser gerenciado, mas como uma unidade de negócio em potencial. A pergunta a ser feita é: o que eu descarto que pode ser matéria-prima para outra pessoa? Certo. Isso faz todo sentido para resíduos de usina ou de colheita. Mas a pecuária sempre foi apontada como a grande fonte de emissões, principalmente pelo metano dos animais, né? A newsletter sugere que essa lógica também está se invertendo por lá. Está, e de forma muito acelerada. Um estudo da Embrapa, citado na newsletter, mostra que o Brasil tem tecnologia para reduzir as emissões da pecuária de corte em até 92,6% até 2050. Isso envolve recuperação de pastagens, manejo genético e, claro, tratamento dos dejetos para gerar biogás. Não é mais teoria. A prova disso é a notícia do primeiro embarque de carne brasileira certificada como livre de desmatamento para a China. A sustentabilidade deixou de ser um discurso para virar um selo que abre mercados e agrega valor ao produto. E, pelo que eu entendi da análise, existe um motor puramente econômico acelerando isso, que é a melhora nas margens para quem trabalha com confinamento de gado. Qual é a conexão direta entre confinar o gado e reduzir emissões? A conexão é a eficiência. No confinamento, o animal ganha peso mais rápido e é abatido mais cedo. Menos tempo de vida significa, de forma bem direta, menos tempo emitindo metano. Logo, cada quilo de carne produzido tem uma pegada de carbono menor. É uma sinergia poderosa, onde a busca por maior lucro leva diretamente a um benefício climático. Então, a decisão do produtor de ser mais eficiente para ganhar mais dinheiro acaba sendo uma das principais ferramentas de descarbonização do setor. Precisamente. A análise traz um dado que ilustra isso de forma, assim, brutal. O Brasil tem quase 3 vezes mais cabeças de gado que os Estados Unidos, mas produz menos carne. Há um espaço enorme para a gente ganhar eficiência.
Fechar esse gap de produtividade não é apenas um ganho econômico, óbvio. É talvez a maior e mais rápida alavanca para descarbonizar a pecuária brasileira. E essa mesma busca por eficiência e por focar nas vantagens competitivas parece ser o raciocínio por trás da estratégia da Petrobras, né? Com biocombustíveis que a newsletter detalha bem, eles estão apostando pesado em diesel renovável e SAF, o combustível de aviação, em vez de, por exemplo, geração de energia eólica ou solar. Sim, a leitura da análise é que a Petrobras está focando onde ela tem uma vantagem competitiva clara. Processos industriais complexos, logística de combustíveis. Em vez de competir com especialistas em geração elétrica, ela foca em descarbonizar setores onde a eletrificação é extremamente difícil e cara, como aviação e transporte de carga pesada. É uma aposta pragmática no seu, digamos, core business. A análise também menciona algo que pode soar um pouco controverso, que o petróleo brasileiro tem uma intensidade de carbono menor que a média global. Mas esse argumento do petróleo menos sujo não é um pouco perigoso? A gente não corre o risco de usar isso como uma desculpa para adiar mudanças mais difíceis? Essa é a ressalva fundamental e a análise toca nesse ponto. O argumento não é que o petróleo brasileiro seja limpo, mas que, dentro do cenário global atual, onde o mundo ainda vai consumir petróleo por décadas, substituir um barril de maior intensidade de carbono por um de menor intensidade resulta numa redução líquida de emissões globais. É uma lógica de transição, não destino final. A estratégia se torna otimizar o ativo que você tem hoje, que é menos prejudicial que do concorrente, enquanto se investe massivamente na solução do futuro, que são os biocombustíveis avançados. Entendi. É uma estratégia de duas velocidades. E falando em biocombustíveis, confesso que quando eu li na newsletter sobre as pesquisas com agave, macaúba, sorgo para produzir etanol, meu primeiro pensamento foi: por que complicar? O Brasil já é uma potência mundial com a cana-de-açúcar. Qual é o risco de apostar tudo no que já funciona tão bem? O que parece uma complicação, na verdade, é uma estratégia de gestão de risco e de expansão. A análise aponta alguns motivos claros. Primeiro, segurança energética. Depender de uma única cultura te deixa vulnerável a pragas, a eventos climáticos extremos. Diversificar é proteger o sistema. Segundo, é evitar a competição com alimentos. A cana e o milho competem por terras agricultáveis, né? Culturas como a agave podem ser plantadas em áreas semiáridas, que não são adequadas para outras lavouras. E imagino que isso também abra portas no mercado internacional. Exatamente, é o terceiro ponto. Isso posiciona o Brasil não apenas como autossuficiente, mas como uma plataforma global de soluções em biocombustíveis, capaz de adaptar a produção a diferentes biomas e realidades. Mas, e este é um mas muito importante que a análise sublinha, há um dever de casa crucial: investir pesado em pesquisa para garantir a resiliência climática dessas novas culturas. A solução para o problema do clima não pode, ironicamente, ser vulnerável ao próprio clima. Falando em resiliência, a transição não depende só de novas plantas, mas de toda a infraestrutura ao redor, certo? Me chamou a atenção a nota sobre a parceria do DR de São Paulo com a Poliusp para desenvolver estradas de baixa emissão. O dado de que uma estrada ruim pode aumentar o consumo de combustível em até 50% é chocante. É um lembrete de que a descarbonização é um problema sistêmico. Não adianta ter o motor mais eficiente do mundo se ele está rodando num asfalto que o força a gastar metade do combustível a mais. E essa visão sistêmica se estende aos próprios veículos. Um dos pontos que eu mais gostei na newsletter foi o contraste entre duas tecnologias de transição. De um lado, o motor multicombustível da FPT, que pode usar etanol, biometano e até hidrogênio. Essa parece ser a aposta na flexibilidade total, né? Uma solução segura para um futuro incerto, onde não se sabe qual combustível vai dominar. E qual é a outra abordagem? A outra, que vem de uma patente da BYD, é quase o oposto. É um motor a combustão minúsculo, um motor boxer, que não serve para mover o carro. Ele funciona apenas como um gerador de emergência para recarregar a bateria de um carro elétrico, um extensor de autonomia. Ele ataca diretamente a principal barreira para a adoção do elétrico, que é a ansiedade de autonomia, o medo de ficar sem bateria na estrada.
Então são duas filosofias opostas. Uma aposta na flexibilidade de vários combustíveis e a outra em usar um motor a combustão de forma totalmente diferente, quase como um step para a eletrificação pura. É interessante ver que não há uma única resposta para a transição, e o consumidor parece estar receptivo, pelo menos em alguns nichos. O dado sobre as vendas de motos elétricas terem dobrado é impressionante. É um nicho perfeito para a eletrificação. O uso era urbano, as distâncias são curtas e a economia com combustível é imediata, por exemplo, para os entregadores. Mas, como a análise pondera, apesar do crescimento percentual ser enorme, os números absolutos ainda são pequenos, cerca de 60 mil unidades num mercado de mais de 1 milhão. É um potencial gigante, mas ainda não é a corrente principal. E quando a gente olha para a Europa, que parece estar muito à frente, a newsletter traz um marco de 60% de participação de veículos eletrificados. Mas lendo a análise, esse termo parece uma pegadinha, não? Eletrificado inclui desde o híbrido leve, que mal tem assistência elétrica, até o elétrico puro. A maioria esmagadora desses 60% são híbridos. Isso significa uma redução importante no consumo de gasolina, o que é ótimo, mas não é a mesma coisa que emissão zero. É uma transição, não a revolução completa que o número sugere. E essa corrida europeia por alternativas aos fósseis levou a uma consequência que parece roteiro de filme: o roubo organizado de óleo de fritura usado na Alemanha. É quase irônico. Uma política pública bem intencionada que exige a mistura de biodiesel no diesel cria tanto valor no resíduo, o óleo de cozinha usado, que ele passa a ser alvo do crime organizado. A realidade é sempre mais complexa e, às vezes, mais estranha do que a gente imagina. É uma distorção de mercado que ninguém previu, mas que mostra o poder imenso dos incentivos regulatórios. Essa história do óleo de cozinha mostra o poder e as distorções da regulação. O que nos leva ao cenário mais amplo, que a newsletter também aborda. O cabo de guerra global entre incentivar o novo e subsidiar o velho. De um lado, todo esse progresso. Do outro, dado de que os subsídios aos combustíveis fósseis ainda somam trilhões de dólares. E a análise oferece uma perspectiva muito pragmática sobre isso. Remover esses subsídios não é simples. Eles estão embutidos no preço da energia, do transporte, e tirá-los de uma vez gera um choque inflacionário brutal. O desafio dos governos é como financiar a transição pro limpo sem desestabilizar a economia, que ainda depende do fóssil. Ao mesmo tempo, uma nova frente regulatória ganha força, o foco no metano. E por que o metano se tornou a nova fronteira da regulação climática? Porque ele tem um poder de aquecimento muito maior que o CO2 no curto prazo, mas ele também permanece por muito menos tempo na atmosfera. Isso significa que cortar 1 tonelada de metano hoje tem um impacto positivo no clima muito mais rápido do que cortar 1 tonelada de CO2. Essa urgência está criando mercados novos, como créditos de carbono específicos para a redução de metano, que podem valer mais que os de CO2. Ok, então o cenário global é complicado, cheio de contradições. A pergunta de $1 trilhão, literalmente, é: de onde vem o dinheiro para financiar todas essas inovações que a gente está discutindo? Da fazenda de larvas ao motor a hidrogênio. A newsletter responde a isso mostrando um ecossistema financeiro se mobilizando em várias camadas. Na base, temos os bancos de desenvolvimento como o BNDES, que aprovou 432 milhões de reais para caminhões a biometano. O papel dele não é só o dinheiro, é sinalizar para o mercado que aquela tecnologia é bancável, que o risco foi analisado e é aceitável. Ele destrava o investimento privado. E aí entra o capital de risco. Exato, é o segundo andar. A gente vê a Vulcan Energy captando 2,6 bilhões de dólares para um projeto de extração de lítio com zero carbono na Europa. Isso é o capital privado, que tolera mais risco, financiando a escala de matérias-primas e tecnologias estratégicas para a transição. E qual a peça final? São os bancos comerciais, o dia a dia do mercado. A notícia de que os grandes bancos no Brasil estão montando mesas de operação para o mercado de carbono, projetando um volume de 100 bilhões de reais por ano, é a peça que faltava. Eles vão criar os produtos, a liquidez, os serviços, para que esse novo mercado de carbono funcione de forma eficiente.
Então, não é uma única fonte de dinheiro, é um ecossistema financeiro inteiro se formando. O BNDES carimba a tecnologia, o capital de risco financia a escala e os bancos comerciais criam o mercado do dia a dia. É essa a lógica. Perfeitamente resumido. E a recomendação final da análise é um alerta para as empresas. Quem tiver boa gestão de emissões, boa governança e rastreabilidade na sua cadeia produtiva, não vai precisar correr atrás de dinheiro. O capital é que vai correr atrás delas, porque bons projetos de descarbonização se tornaram ativos disputadíssimos. Recapitulando nossa conversa, então, a gente viu uma série de inovações muito práticas que estão transformando resíduos em receita no agronegócio. Vimos a estratégia de biocombustíveis do Brasil ficando mais robusta, mais diversificada, e acompanhamos uma transição nos transportes que acontece em várias frentes ao mesmo tempo, do asfalto ao tipo de motor. E a síntese final é que toda essa inovação que está vindo de baixo para cima, da fazenda, da usina, do laboratório, agora encontrou um parceiro poderoso, um setor financeiro global que finalmente entendeu que a descarbonização não é um centro de custo ou um problema de margem. É possivelmente a maior oportunidade de negócio e de ganho de competitividade desta década. Excelente. Para encerrar, fica uma reflexão, inspirada numa nota da newsletter sobre a diferença entre mitigação e adaptação. Passamos nosso tempo todo aqui falando de soluções incríveis para reduzir emissões, o que é a mitigação. Mas a análise nos lembra que também precisamos nos adaptar aos impactos do clima que já são inevitáveis. Então a pergunta que fica é: enquanto corremos para construir um futuro de baixo carbono, estamos preparando nossas empresas, nossas cidades e cadeias de produção para a realidade climática que já chegou? Obrigado por nos acompanhar nesta análise da newsletter Descarbonização Competitiva. Voltamos na próxima semana com mais uma edição. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.